tornar um governance officer. Eu acho que assim, você já está aqui, já entendeu o que é importante, encontrou algumas responsabilidades, e agora? Como se tornar um governance officer? Ótima pergunta. Uma Primeiro, né? Um ou uma. Primeira coisa, precisa ter uma formação sólida. Ok. Isso é importante. O que é uma formação sólida? E aí algumas pessoas perguntam, precisa ter uma formação específica? Não, na verdade, não necessariamente, não. Eu preciso ter uma formação em administração, economia, secretariado executivo, contabilidade, direito. Eu posso ter qualquer uma dessas formações e outras formações. Agora, ela precisa ter um embasamento sólido. As certificações, elas vão ser um diferencial, porque à medida que você vai conhecendo o assunto e governança corporativa, você percebe que é algo generalista. Você precisa conhecer de legislação, você precisa conhecer de planejamento estratégico. Então, não existe, por exemplo, uma graduação para ser um governance officer. Esse governance officer ele vai sendo construído por meio de formações, de certificações. Conhecer sobre compliance é um diferencial, porque você precisa entender esse universo, né, de atuação das conformidades. E como que você faz isso? Por meio de cursos, por meio de certificações, por meio de literatura. Nós temos várias literaturas, então isso é importante. E também, obviamente, da sua jornada e da sua experiência. Ninguém nasce governance officer, ninguém faz uma formação, pronto, agora eu sou o governance officer. Agora me chame do senhor governance. Não é assim que funciona. Então, é uma construção, é um conjunto. E o que eu vejo na governança e no papel do governance officer é que o mercado ele está cada vez mais aberto para essa atuação. No passado, a área de governança, ela geralmente estava dentro de um departamento jurídico, dentro de um departamento, geralmente era no jurídico, ou de um departamento de gerenciamento de risco, e percebeu-se, as empresas já perceberam isso, que é necessário ter uma estrutura mais robusta. E que não basta só eu ter uma formação específica, porque, obviamente, eu não vou conseguir transitar e tratar de todos os assuntos que passam por esse profissional, porque ele é o profissional que sabe de tudo que está acontecendo em todas as instâncias. Então, ele é esse profissional que ele sabe, desde o conselho de administração, a direção e a estrutura gerencial, ele acompanha. Desde a produção, porque os pares vão fazer essa consulta, eu preciso encaminhar um documento para aprovação da diretoria de tal assunto. Como que eu faço? Isso acontece muito. Então, você precisa saber. Não há como você dizer, eu não sei, eu preciso verificar. Não, porque você é essa pessoa. Você tem que saber. Você tem que saber. O pessoal está verificando com você. Exatamente. Então... E quando esse documento chega, eu preciso ter essa capacidade de questionar. Ele está colocando aqui que a legislação tal diz isso. Ou não, ou ele está deixando de colocar uma legislação específica, uma decisão que aconteceu no passado. Então, eu preciso ter essa capacidade de conhecer vários assuntos. Então, é um profissional generalista. Maravilha. E eu acho que é importante também trazer à tona, Simária, falando muito também do modo como eu entendo essa atuação e percebo a partir, claro, uma perspectiva catártica também, né, trazendo um pouco das minhas leituras, das minhas vivências e do que funcionou também na minha trajetória. Eu acho que cada vez mais estamos construindo uma demanda contínua de profissionais que tenham uma rede, façam parte de um coletivo, que tenham pares, né? E quando a gente fala que para ser um governance officer você precisa ter uma formação com base, uma formação sólida, isso te possibilita também estar com os seus pares imediatos nessas formações. Exatamente. Trocando experiências, trocando vivências, compartilhando ideias
e construindo rede de contatos. E quanto mais forte a sua rede de contatos, mais fácil ou menos doloroso, não diria mais fácil, mas menos doloroso será o seu processo de atuação profissional. Você tem com quem consultar, construir outras leituras de mundo. Muitas vezes estamos com o nosso olhar muito enviesado para a vida, muito enviesado para os processos, ou muito enviesado a partir de um relacionamento que eu tenho com um colaborador ou outro, e ter alguém que não está na minha conjuntura profissional, dizendo, olha, você já tentou olhar por essa via? Você já tentou analisar por essa ótica, por essa perspectiva? Vamos praticar um deslocar de olhar? Isso te dá esse estalo que é fundamental para você evoluir enquanto profissional e ter uma atuação muito mais diversa, mais elaborada, mais multidisciplinar, multifocal, né? Porque eu entendo que, apesar de ser uma área que pode parecer, eu acho que não é essa a leitura, que pode parecer muito rígida, ela exige dinamicidade. Isso você colocou, você foi cirúrgico, porque nós não precisamos, no papel de governance officer, ser o chato da organização. Ah, maravilha. Porque quando você entra nesse lugar, você não tem uma rede de apoio. Uhum. Porque, lá vem a chata. Lá vem a chata que vai dizer que eu estou ali, que eu estou em desconformidade. Quando você se coloca nesse lugar, você perde. Uhum. Porque você deixa o ambiente pesado, você deixa os processos pesados, e você deixa... E até burocrático. Burocratiza as coisas. No sentido exato. perigoso, no sentido cansativo. E esse profissional, ele tem que entender, ele tem que internalizar que ele é um facilitador. Uhum. Se for para dificultar, não precisa dele dentro da instituição. Porque a instituição, ela já tem os desafios diários, a organização, ela já tem a sua rotina que ela precisa atuar. Sim. Então, esse profissional, ele tem que ter uma clareza de papel, ao mesmo tempo que ele precisa ter um posicionamento, porque veja o desafio, ele tem que ser pontual, seguro, confiante, mas ele precisa ser leve. Sim. Ele precisa transitar, e esse trânsito não pode ser rígido, mas ele tem que garantir a conformidade. Então, é como se fosse uma dança mesmo, que você vai, em determinados momentos, você precisa ser mais posicionado, né? Você precisa se posicionar, isso daqui não dá, assertivo, isso não pode, né? Por que não pode? Por isso, por isso, por isso. Então, você, enquanto profissional de governance officer, em determinados momentos, imagine que você vai precisar dizer para a alta administração, que é um grande desafio, dizer não para o diretor, o não para o conselheiro, mas você precisa mostrar o porquê. Porquê, e isso eu acho que é o mais rico dentro dessa relação, é você mostrar que isso que você está dizendo não é para blindar de um risco, é para proteger a instituição de uma possível não conformidade. Quando a gente fala de não conformidade, aí o céu é o limite. É muito grande. Então, esse papel, ele é muito rico por isso, porque você precisa ter essa capacidade de saber falar, até o tom da fala precisa ser pensado. E isso é mágico, porque quando você chega nesse momento de atuação que você consegue dizer não sorrindo, né, eu falo, eu adoraria te ajudar, mas aqui não vai ser possível, diretor, por isso, por isso, por isso, porque nós temos aqui essas e essas situações. As pessoas começam a te ter exatamente como uma referência. Isso, eu preciso perguntar para essa pessoa antes de tomar uma decisão. Isso é muito valioso, né? E essa dança que eu falo, ela faz parte da atuação. Maravilha. Porque você quebra essa coisa pesada, essa coisa densa. Não tem que ser denso.
né? A vida, eu acho que ela tem como ser leve e esse papel ele precisa acontecer. E, obviamente, você não tem que ser também um enfeite ali, né? Ah, nós temos um governance officer. Pronto, agora toda a governança está garantida. Não é esse o ponto, mas é muito de olhar com esse cuidado para o outro, esse cuidado humanizado. O governance officer ele tem que ser um gestor humanizado, ou, no contrário, ele vai ficar engessado e parado e sem parceiros.